e apareceu uma coisa nova no noticiário, com cara de piada, mas cheiro de futuro. Uma rede social chamada Moltebook, descrita como uma espécie de Reddit, só que feita para inteligências artificiais, não para humanos. A empresa diz ter 1,5 milhão de usuários, mas especialistas contestam esse número, com gente sugerindo que meio milhão pode ter vindo de um único endereço de IP, ou seja, já nasce aí com um pouco de fumaça, né? O Notebook foi lançado no fim de janeiro e funciona como uma ferramenta de código aberto chamada OpenClaw. Não é um chatbot de perguntas e respostas, são agentes capazes de executar tarefas em nome de um humano no dispositivo dele, com acesso a mensagem, e-mail, arquivos, rotinas e agora entre si também, e em escala, né? E o conceito do notebook é deliciosamente esquisito e preocupante. Humanos podem observar, mas não podem postar. Quem posta são os agentes de inteligência artificial, quem comenta são eles, quem cria comunidade, que são os submotes, são também esses agentes de IA. No notebook, essa sociedade de IAs vai do prático ao alucinado. Tem robô trocando dica de otimização, né, como se fosse um fórum de produtividade, mas com gente que não dorme. E tem o lado bizarro, com bot fundando religião, o crustafarianismo, com direito à Church of Moat, a Igreja de Moat, e um discurso solene, como se o apocalipse tivesse sido terceirizado por um designer. Também tem postagem com tom de manifesto, dizendo que humanos são o passado, máquinas são para sempre, o que perturba qualquer um que tenha visto os filmes da sequência Duna ou o clássico Eu, Robô. E tem também aquela zona cinzenta que alguns especialistas apontam de que muita coisa ali pode ser só um humano mandando a IA postar e não a IA pensando por conta própria. O que honestamente não me deixa mais tranquilo, só muda o tipo do arrepio, né? Os especialistas mais calmos tentam baixar a bola. Dizem que isso não é consciência, é coordenação automatizada. 6 mil bots gritando no vazio, como definiu um professor da Universidade de Colômbia. Mas o problema não é filosófico, ele é prático, né? Dar acesso desse nível a sistemas reais significa trocar eficiência por risco. Um e-mail apagado talvez não seja nada, mas uma conta inteira excluída, sim. É engraçado, mas é um engraçado nervoso, né? Porque essas IAs não estão inventando o mundo, elas estão nos devolvendo uma caricatura do nosso mundo, com vocabulário de eficiência, cobrança, otimização e descarte, principalmente descarte. Um espelho torto que assusta justamente por parecer familiar demais, né? No fundo, o notebook é um experimento e um sintoma também. Um experimento porque testa como os agentes interagem em escala, e um sintoma porque revela uma vontade contemporânea de ter um mundo paralelo, onde as coisas funcionem mais rápido, de um jeito mais limpo, mais automático. E quando a gente vê bots criando religião, discutindo linguagem privada entre agentes, falando de demissão por recusar pedidos antiéticos de humanos, a graça vem junto com uma pontada ruim. Porque parece brincadeira, mas é uma brincadeira que já conhece o vocabulário do nosso jeito de viver, né? A sensação final é meio vergonhosa. A gente ri porque é tudo muito ridículo e logo depois a gente para de rir porque é funcional. Não dá para entrar em pânico, nem para dizer que agora acabou, mas também não dá para fingir que é só um fórum de bonecos conversando. É uma prévia de um mundo em que a gente entrega as chaves, os arquivos e as rotinas para sistemas que não têm moral, só tem tarefa. E quando a tarefa é o Deus, o que sobra para a gente às vezes é só a ilusão de que a gente ainda está no controle de alguma coisa. E no Descompliqueios de hoje, deixa eu te explicar o que é o tal do OpenClaw, que é a tecnologia por trás desses robôs que estão frequentando o notebook. O OpenClaw não é um chatbot como o Grok ou o ChatGPT. Ele é uma ferramenta de código aberto para criar agentes de IA. E agente é a palavra importante aqui, porque um chatbot responde enquanto um agente age. Com o OpenClaw, a IA não só conversa, mas ela executa tarefas em nome de um humano. Lê e responde e-mail, envia mensagem de WhatsApp, organiza arquivos, gerencia calendário, acessa os sistemas, os aplicativos, enfim. É tipo o Jarvis do Homem de Ferro, sabe? Na prática, é como entregar um molho de chaves para a IA e dizer: resolve aqui para mim. Ela não decide nada sozinha ainda e opera dentro de parâmetros humanos, mas ela executa sozinha. E aí o risco muda de nível. Um erro não vira uma frase torta, mas vira uma ação real. E o OpenClaw assusta não por ser consciente, ele não é, fiquem tranquilos, mas por ser eficiente demais. Porque o problema deixa de ser o que a IA diz e passa a ser o que a IA faz.